Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal Mundo Boleiragem. E que noite que foi ontem, hein? De muita emoção, né? E vai ser uma rodada final aí do Campeonato Brasileiro de muita tensão. Tudo isso e muito mais você vai ver depois da vinheta. Ei, pera lá, espera um pouquinho. Primeiramente, se inscreva no canal, ativem o sininho para receber conteúdos exclusivos na hora. É isso aí, que rodada do Campeonato Brasileiro, hein? E que Campeonato Brasileiro que estamos presenciando nesse ano de 2024. Onde chegamos na última rodada, sem um campeão definido, com vaga para Libertadores ainda, vaga para Sul-Americana e ainda uma vaga para quem vai ser rebaixado para a segunda divisão. E nessa vaga de rebaixamento, temos 4 concorrentes para a rodada final. Quem diria que chegaríamos na última rodada com 4 times com a possibilidade de cair para a segunda divisão? Eu vou comentar cada um deles aqui, mas antes, vamos comentar sobre o jogo de ontem, sobre os jogos de ontem, que teve Fluminense no Maracanã contra o Cuiabá e também na Liga Arena Atlético Paranaense contra o Bragantino. Enquanto eu comento, vou deixar os gols rolando aqui para vocês, beleza? Vamos lá. Então é isso, Primeiramente aqui falando sobre o jogo entre Fluminense e Cuiabá, O Fluminense, ele entrou ali na partida necessitando muito da vitória. E a vitória ontem, poderia ser já ali tirando o risco de rebaixamento para a segunda divisão. Mas isso não ocorreu, não pelo Fluminense, mas sim pelo outro resultado entre Atlético Paranaense e Bragantino. O Fluminense mostrou-se assim durante a partida muito nervoso, muito afoito, E era de se esperar, já que era um jogo ali praticamente jogo da vida deles, para não cair para a segunda divisão. E saberia que se perdesse ou empatasse podia ter grandes chances de já cair para a segunda divisão, Então assim, jogou contra o Cuiabá, um time que já está rebaixado, não tinha nada a perder, vamos dizer assim. Então o Cuiabá joga leve, apesar de cair para a segunda divisão, mas joga leve porque não tem pretensão nenhuma no campeonato. Já caiu para a segundona, sabe que vai disputar a segunda divisão. Então os jogadores jogam para mostrar futebol e quem sabe ser contratado por outro time, E ter o seu reconhecimento, mesmo com a queda para a segunda divisão. E o Fluminense teve a chance de abrir o placar, uma penalidade que o Walter cometeu, Ele chutou ali o adversário e John Arias foi para a cobrança. John Arias que havia já perdido um pênalti. E ele cobrou, mudou de canto, mas Walter defendeu. E ali começou o drama. Tava 0-0 a partida, John Arias erra o pênalti e ainda recebe a notícia que o Bragantino tinha abrido o placar lá na casa do Atlético Paranaense. E naquele momento, o Fluminense estava entrando na zona de rebaixamento. E o jogo foi indo, foi desenrolando, acabou o primeiro tempo 0-0. E no segundo tempo, o Fluminense foi lá e fez um gol. Fez 1-0, segurou 1-0 até o final, ganhou a partida. Mas assim, a torcida não está satisfeita, não ficou satisfeita com o jogo. Vaiou o Mano Menezes, xingou o Mano Menezes. Teve vaias no final do jogo, após a partida. Então o Fluminense vai para a última rodada ainda, mesmo com a vitória, brigando para não cair, certo? No outro jogo, que também o Fluminense estava de olho, já que era o Bragantino saiu ganhando do Atlético Paranaense de 1-0, surpreendendo a todos, só que o Atlético Paranaense foi lá e empatou o jogo, certo? Logo depois, passou um tempo, logo depois não, mais pro final do segundo tempo, o Bragantino faz 2-1 no Atlético Paranaense. E aí
acontece a dramaticidade, né, para a última rodada do Campeonato Brasileiro, certo? Então, agora temos 4 times que têm chances de cair para a segunda divisão no campeonato, tá? Então vejam bem, galera. Chegamos na última rodada com 4 times com a chance de cair para a segunda divisão, que são eles: o Bragantino, que está ali na porta de entrada da zona de rebaixamento, com 41 pontos em 17º. Em 16º, o Atlético Paranaense. Com essa derrota do Bragantino, complicou de vez a vida do Atlético Paranaense e está em 16º com 42 pontos, 1 ponto a mais só que o Bragantino. Em 15º, Fluminense com 43 pontos. Tem chances também do rebaixamento na última rodada. E Atlético Mineiro em 14º com 44 pontos. Vejam bem a situação do Galo, como que complicou esse ano, né, que realmente foi do céu ao inferno. O Galo, que estava em finais de Copa do Brasil e Libertadores, poderia, né, conseguir pelo menos um título, e com isso, né, com certeza levantava a moral, né, dava confiança para os jogadores para a reta final do Campeonato Brasileiro. Mas perdeu os 2 títulos, se complicou no Brasileirão, está 12 jogos sem vitória. Milito foi demitido faltando 2 rodadas para acabar o campeonato, quer dizer, faltando uma rodada, né? Ele foi na penúltima ali contra o Vasco e depois do jogo foi demitido. Então, faltando uma rodada sem técnico e com chances de rebaixamento. Os jogos agora da última rodada, né? Veja como o Galo está complicado para o Galo, porque os jogos não favorecem ao Atlético Mineiro. Tanto o Atlético Mineiro como o Fluminense. São os 2 times com mais risco de rebaixamento para essa última rodada por causa dos confrontos. O Atlético Mineiro enfrenta o Atlético Paranaense dentro de casa, porém sem torcida, né? E é concorrente direto, né? O Atlético Mineiro não pode pensar em perder para o Atlético Paranaense de jeito nenhum. Um empate salva o Galo, né, do rebaixamento. Só que pro Atlético Paranaense, um empate não é suficiente para escapar do rebaixamento. Então o Atlético Paranaense precisa vencer para não depender de nenhum resultado, certo? O outro jogo, né, seria entre Palmeiras e Fluminense. Então veja como está complicado o Fluminense também. O Fluminense, com um empate, ele consegue escapar do rebaixamento por causa do número de vitórias, mesmo que o Bragantino vença, né? Porque o Fluminense, se empatar, vai para 44 pontos. Se o Bragantino vencer, chega nos 44, mas não passa no número de vitórias. Tá? Então, um empate Fluminense já resolve a situação. Porém, o Palmeiras precisa vencer se quiser ainda ser campeão. Apesar de ser muito difícil, né, por causa do jogo do Botafogo sem casa, mas tem que fazer a sua parte e esquecer o outro resultado. Então, aí, né, já vai ser complicado para o Fluminense, já que joga também no estádio do Palmeiras. O outro time, que seria o Bragantino, ele joga em casa contra o já rebaixado Criciúma, né? Então o Criciúma não tem nada a perder também, nada a ganhar, né? E o Bragantino tem que ganhar de qualquer jeito e torcer para um tropeço ou de Atlético Paranaense, ou de Fluminense, ou de Galo. Se o Bragantino vencer e um desses 3 times tropeçar, o Bragantino se livra do rebaixamento e rebaixa aquele que tropeçar. Entenderam? Como que a vida do Atlético Mineiro não está fácil e nem do Fluminense, né? São os 2 times com mais risco de ser rebaixado nessa última rodada. Então a coisa complicou mesmo para Atlético Mineiro e Fluminense. E essa última rodada vai ser muito boa de assistir. Todos os jogos no domingo, às 16 horas, todos no mesmo horário. Então vai ser muita tensão, muita emoção, tanto para a briga do título, como lá para ver quem vai ser rebaixado. Pegar essa última rodada aí para a segunda, pegar a última vaga para a segunda divisão. E assim, continuamos a briga ali para a última vaga também da Libertadores, né? Entre Bahia e Cruzeiro, certo? O Vasco poderia chegar ao mesmo número de pontos do Bahia, caso o Bahia tropeçasse.
e empataria em número de vitórias, só que o saldo de gol é muito distante. O Vasco tem menos 14 de saldo, o Bahia menos 2. Né? Só uma goleada histórica, né, do Vasco, e o Bahia também perder de goleada. Né? Mas o Bahia pega o Atlético Goianiense dentro de casa, então provavelmente o Bahia vai conseguir essa vaga aí. Né? Já o Cruzeiro pega o Juventude fora, o Juventude que escapou do rebaixamento na penúltima rodada, né, e não quer perder essa vaga da Sul-Americana. Então, o Juventude também não quer perder dentro de casa, né, terminar o ano bem ali dentro de casa. Então, as brigas continuam aí no Campeonato Brasileiro, e a que mais vai chamar a atenção, né, vai ser a da zona de rebaixamento, entre Fluminense, Atlético Mineiro, Bragantino e Atlético Paranaense. Quem será que vai ser o rebaixado no ano de 2024? Pode ter rebaixamento inédito, hein? E assim, falando mais aí, né, sobre Campeonato Brasileiro, no Palmeiras, né, que vai enfrentar o Fluminense, Dudu vai fazer sua despedida do Palmeiras. Isso mesmo, Dudu que tem contrato até 2025, mas não vai ficar no Palmeiras, e o Palmeiras não vai dificultar qualquer transferência aí. O Dudu que fez história no Palmeiras, né, tem 12 títulos pelo Palmeiras, um dos maiores jogadores que conquistou título dentro do Palmeiras, vai fazer sua despedida contra o Fluminense, e o seu provável destino deve ser o Cruzeiro. Ele teve seu nome ventilado no Cruzeiro, né, há pouco tempo atrás, no meio do ano, e não concretizou ali a transferência, mas parece que para o ano de 2025 o Cruzeiro vai contratar o Dudu. E digo mais, o Dudu é um ótimo jogador e quando entra na partida faz a diferença para o Palmeiras. Tá? No clássico contra o Corinthians, né, que eu assisti inteiro, o Dudu entrou muito bem, quase fez gol, né, e isso acontece recorrente nas partidas. Mas o Abel acha que não precisa, né? Mesmo aí o Palmeiras tropeçando, o Dudu é deixado de lado. Mas enfim, o Cruzeiro está interessado, é a casa do Dudu e pode ter certeza que vai ter um bom desfecho aí. E o Cruzeiro promete reforçar a equipe para 2025, né, para buscar coisas grandes. O presidente do Santos também, o Santos que está de volta ao início do Campeonato Brasileiro, o presidente do Santos falou que já tem o treinador para 2025. Tá? Muito se falaram de Luiz Castro, né, Cuca, mas parece que o treinador é Renato Gaúcho. Tá? Ele só não está dizendo abertamente que é Renato Gaúcho porque ele ainda está no Grêmio, tem a última partida, mas pode ter certeza, pessoal, que terminando o Campeonato Brasileiro, Renato Gaúcho é capaz de ser anunciado pelo Santos. Vamos aguardar aí. Tá joia? Mas é isso, pessoal, né? Passei para vocês aí um pouco, né, do Campeonato Brasileiro, o que a gente pode esperar na última rodada e também algumas notícias aí que saíram entre ontem e hoje, beleza? Então é isso, ficamos por aqui, né? E não se esqueçam, inscreva-se no canal, ativem o sininho para receber todos os conteúdos em primeira mão. E também nos sigam nas redes sociais, @Mundo Boleiragem, no Instagram, TikTok e Kawaii. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!